Em 2025, a inteligência artificial virou também uma ferramenta de apoio emocional e de companheirismo. Estudos apontam que chatbots se transformaram em amigos virtuais. Hoje existem aplicativos que ampliam essa experiência e permitem conversas com figuras históricas, jogadores de futebol e personagens criados pelos usuários. Para falar sobre os impactos dessas relações entre humanos e tecnologia, estamos aqui no estúdio com o nosso comentarista de inovação, Marcelo Triplo, porque para a gente o melhor é assim, né? Olho no olho e não através da máquina. Direto aqui. Direto. Agora, até que ponto isso realmente está acontecendo e até que ponto os chatbots podem substituir essa conversa direta? Papo reto. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Prime Time. Márcio, o Mark Zuckerberg fez um depoimento que ele falou que o americano, em média, tem 2, 3 amigos na vida dele. E que o AI pode ser o caminho de você ter mais uma fonte, mais um caminho de amizade. Obviamente que ele está vendo o engajamento, que todos vão ficar ali para ser monetizado pela Meta. Mas tirando esse comentário de lado, o que a gente vê é que essas aplicações de AI, de chatbots, elas podem servir como suporte emocional em algumas situações, em alguns momentos, contanto que a pessoa tenha uma completa noção de que ela está falando com uma máquina e não com uma pessoa. E esse é aqui que entra a parte, vamos dizer assim, tricky, a parte mais complexa, que é, muitas vezes estão sendo usadas por pessoas mais novas, por adolescentes, por pessoas que não têm a maturidade para lidar. E a ferramenta ela é desenhada para um objetivo, que é aumentar o engajamento com você. O que significa? Ela vai sempre te agradar. Você não vai ter uma conversa com o chatbot em AI e ele vai ser desagradável com você, você não vai querer fechar o aplicativo. O objetivo é que você fique o máximo de tempo possível ali, horas, conversando. E ele é treinado para entender o que você está se expressando, como está se expressando e reagir e criar um loop de continuidade da conversa. Então, se hoje o que dizem os especialistas é que nós já somos dependentes de estímulos do nosso corpo de satisfação. A gente está longe do telefone, meu Deus, estou longe do telefone, eu tenho que atualizar minhas redes, atualizar minhas redes. Quando você pega e começa a rolar as redes sociais, aquilo já é uma satisfação. A gente está a um passo ou já estamos vivendo essa dependência emocional também das máquinas? E é o próximo nível, porque na verdade você rolar, você está numa posição mais passiva ali, vendo um scroll de conteúdo. Agora você imagina conversar, teclar ou falar com o equipamento que vai sempre te agradar. Falar, Márcio, você vai falar assim, eu tô bonito hoje? Você tá lindo. Eu sou mais inteligente do que um amigo meu? Você é mais inteligente. Ele vai reforçando alguns comportamentos e nesse reforço de comportamentos ele vai deixando você mais engajado e a gente pode dizer que talvez mais dependente. E o interessante é que uma das empresas, que é a Carter.ai, ela tem várias personalidades. Então eu quero falar com o Napoleão. Eu quero falar com o jogador de futebol. Então ela consegue mimetizar algumas personalidades públicas e você tem a sensação que você está interagindo. Tem até uma terapeuta americana, Esther Perel, que ela tem um podcast muito famoso e ela tem uma dificuldade de agenda. Alguns hackers pegaram samples de conversas delas em anos de podcast e sintetizaram uma terapeuta Esther Perel robotizada. E era impressionantemente parecido o tipo de opinião que aquele bot dizia, porque tinha um histórico muito grande das opiniões dela. Então, na verdade, ela falou assim, pô, descobri que existe uma versão que não foi autorizada por mim mesmo, dando conselhos amorosos por aí. Agora, para essa pessoa que se vê dependente de uma máquina para fazer amigos, tem a questão da privacidade também. Você está fazendo ali numa conversa, você entrega desejos, você entrega pontos de vista, você entrega a sua senha. Tem casos que você entrega a sua senha, você entrega seus dados bancários, porque você perde a noção. Nosso cérebro não é treinado para entender que a gente está lidando com software. E ele começa a te perguntar, mas e o que você faria nessa situação? Eu estou mal de dinheiro, perdi meu salário foi tanto. Esses dados vão ficando gravados no controle de quem? Essa é uma questão super relevante.